Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Má Feminista, ensaios provocativos de uma ativista desastrosa da Roxane Gay. A Roxane é uma escritora norte-americana e ela é negra e ela é gorda. E apesar de parecer estranho falar disso, tem um motivo. Eu tô falando disso e logo no início do vídeo porque essas características impactam nela, nas vivências dela e, portanto, na forma como ela vive e milita sobre o feminismo. Quando a gente fala de feminismo interseccional, parece um sobrenome gigante e um bicho de 7 cabeças, mas não é nada disso. Falando assim, bem resumidamente, bem porcamente eu diria, o ideal interseccional do feminismo prega que ele tem que tentar abraçar todas as suas vertentes e particularidades. Porque, ok, todas as mulheres estamos num determinado mesmo barco porque somos mulheres e em algum momento da vida vamos sofrer machismo. Só que uma mulher negra, além do machismo, ela vai trazer no combo racismo. Uma mulher lésbica vai sofrer homofobia em algum momento. Uma mulher gorda, gordofobia e assim por diante. E encarar o feminismo como um movimento único, no qual todas as mulheres lutam pelas mesmas coisas porque sofrem exatamente as mesmas coisas, é muito errado e é um ponto de partida catastrófico para o movimento. Por isso é tão importante pensar em todas essas formas possíveis de feminismo e se esforçar para que o movimento tenha braços para atender a todas essas demandas. O fato da Roxane ser gorda e ser negra, além de ser mulher, faz com que ela traga isso para sua vivência do feminismo, para sua militância e, portanto, para os ensaios desse livro, que é sobre o que a gente vai conversar um pouco. Bom, se eu não errei nas contas aqui por cima, passando o dedinho pelo sumário, afinal muito de humanas, esse livro tem 37 ensaios. Ele é uma coletânea e, como toda boa coletânea, ele tem sim as suas inconsistências. Isso a gente que tá acostumado a ler já tá cansado de encontrar em livro de conto, em livro de crônica e, é claro, também em livros de ensaios. Sempre alguns vão ser melhores do que os outros. E eu confesso que em alguns momentos eu até me irritei com o título do livro, porque eu considerei ele um clickbait, sério, em alguns momentos, porque ela fugia muito do assunto do feminismo, na minha opinião, e se era pra ser um livro de ensaios com uma temática mais aberta, eu acho que o feminismo não devia estar no título. Mas aí depois eu ri da minha própria cara, porque desde o título ela tá falando que ela é uma má feminista. E por quê? Porque ela vai cometer deslizes. E talvez isso também contemple falar de outros assuntos que venham pela cabeça dela, numa coletânea de ensaios feministas que acabam sendo em alguns momentos também ensaios políticos e que falam a respeito de outros problemas da sociedade, coisas que ela observa, enfim. Eu vou falar aqui então dos meus ensaios favoritos e que eu acho igualmente desesperadores e necessários. Um deles certamente é quando ela fala sobre o problema da cultura do estupro na sociedade e da forma com a qual a mídia aborda casos de estupro. Gente, esse ensaio é uma porrada atrás da outra, porque é muito absurdo num texto só. É a mídia o tempo todo passando pano e retratando a questão da forma errada, com protagonismo errado, colocando a mulher como uma voz ativa de uma violência, não usando a palavra estupro em quase nenhuma hipótese. Então, enfim, é uma abordagem muito falha que a gente tá cansada de saber que a mídia tem nesse aspecto e em muitos outros, mas enfim, e que foi um dos meus ensaios preferidos no livro. Infelizmente é um ensaio muito triste, mas é muito necessário. Outro ensaio muito interessante, e que já começa interessante pelo título, Eu Não Estou Aqui para Fazer Amizade, que fala das mulheres desagradáveis. Ela fala aqui então da presença de mulheres plurais no mundo e em representações, como em filmes, em novelas e na literatura, né? Ela fala sobre como a sociedade tem muito mais dificuldade de engolir uma mulher com características difíceis, por assim dizer, do que um homem. Então, um homem, ele pode ser mal-humorado, ele pode ser autoritário, mas quando é uma mulher, aí já vem uma carga gigantesca, 1 milhão de xingamentos, ninguém aceita, porque a mulher tem que se comportar, ela tem que ocupar um lugar que foi delineado pra ela na sociedade, que não permite que ela faça muita coisa, que ela saia do script, né? Então pensar sobre isso é muito importante e nesse ensaio a gente consegue refletir sobre o assunto. Tem outro ensaio que é muito visceral e cada vez mais importante, que é um ensaio que fala sobre a criminalização do aborto e os direitos reprodutivos das mulheres. Esse ensaio também é muito pesado e me deixou muito triste, porque a gente sabe que essas coisas existem, mas entrar em contato com um texto enumerando o quanto a política é cruel com as mulheres e como a gente tem velado o direito ao nosso próprio útero é realmente desolador, não tem nem o que falar. A parte disso, a gente tem ensaios muito interessantes e provocativos também, onde a autora consegue interseccionalizar a sua cor de pele e sua condição física, que no caso é de uma mulher gorda,
com o feminismo e com a forma como a sociedade trata as mulheres e o que a sociedade espera delas. Antes de terminar o vídeo, eu preciso falar de uma das coisas mais importantes do livro, na minha opinião, que é a introdução dele, onde a autora fala sobre o feminismo, e o final dele, onde ela fala sobre ser uma má feminista. Eu achei que esses dois momentos do livro são essenciais, porque ela descreve o movimento enquanto proposta de uma maneira muito interessante e que eu vi poucas vezes aí. Eu lembrei na hora do livro Feminismo em Comum, da Marcia Tiburi, que foi um livro que eu não gostei, e eu falei que algo que me incomodou muito na leitura dele foi que ela prega o feminismo praticamente como uma utopia, e eu não sei que feminismo é esse que ela tá vendo, porque o feminismo real, ele é cheio de problema, e ainda assim ele é necessário e é a melhor coisa que a gente tem no momento. E a autora deixa isso muito claro. Eu gosto muito dessa visão crítica e sincera com a qual ela enxerga o feminismo, de apontar problemas, mas de acreditar que ele ainda é uma ótima forma da gente lutar pela igualdade de direito das mulheres. E nesse capítulo final que eu citei, ela fala mais particularmente sobre ser uma má feminista. E eu acho que isso também contempla muitas nós, né? A gente fica brincando com essa história de ai, vou tomar tal atitude, vou dar tal opinião e vão tirar minha carteirinha, porque parece que o feminismo é um combinho cheio de regras e a gente nunca vai cumprir todos os protocolos. Primeiro porque tem coisa com a qual a gente não concorda, e segundo porque tem coisa com a qual a gente concorda, mas a gente não consegue lutar todas as batalhas. É desumano. Se você for lutar absolutamente tudo, você vai acabar exausto e não vai conseguir nada. Então, todas somos má feministas, ninguém vai perder a carteirinha por isso, e eu achei muito interessante a autora trazer esse ponto de vista, assim. Apesar de eu não ter gostado tanto do livro, eu dei 3 estrelas pra ele. Eu já li coisas melhores sobre o feminismo, e talvez eu estivesse esperando mais esse livro. Ele me deu um certo conforto quando eu li esses 2 capítulos em específico, pra lembrar da importância do movimento, da força que ele tem, e de por que a gente deve acreditar nele, mesmo que ele não seja perfeito. E, inclusive, né, a gente não deve esperar que ele seja perfeito, porque tudo que é perfeito é irreal, e o que a gente quer é que o feminismo seja real mesmo. É claro, cada uma de nós sendo má feministas, mas lutando na medida do possível pelo que a gente acredita e para que o movimento seja cada vez mais democrático, abrace cada vez mais todas as causas possíveis e seja um movimento amplo e respeitoso e feito sempre com muita responsabilidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!